Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Seu Direito, e hoje nós vamos falar um pouco sobre compliance, vamos falar também sobre retórica, como falar bem, como se comunicar nessa nova tecnologia, várias redes, mas tem muita coisa do passado que pode ser utilizada para o presente, e são técnicas que você vai ficar sabendo aqui com uma pessoa especial que trabalha com home e está lançando um livro, viu? A retórica para o século XXI, é isso mesmo, a retórica para o século XXI, é a Giovana Tarazzi, e eu convidei também para estar aqui com a gente no nosso podcast outra Giovana Fonseca, para a gente abordar esse assunto. Tenho certeza que você vai gostar, então fique aí, porque o assunto é muito legal e, como sempre, a gente trata aqui de assunto importante e de forma descontraída. Giovanas, vamos começar com a nossa convidada, Giovana Tarazzi. Conta um pouco sobre esse seu livro, Retórica para o século XXI. Com certeza. Primeiro eu quero agradecer, Hilário. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falando com você, também com todos que te acompanham. Esse livro é um projeto antigo, na verdade. A comunicação, a oratória é algo que está na minha vida, não só profissional há muitos anos, mas também na vida pessoal. Sempre fui uma pessoa muito de fácil comunicação, muito despachada desde criança. E com o passar do tempo, né, ganhando experiência, e a gente sabe que a comunicação também tem as suas técnicas, eu fui entendendo que eu poderia ajudar com aquilo que eu aprendi. Então é um projeto para, de fato, ajudar pessoas e profissionais que gostariam de se comunicar melhor. E nesse contexto todo, apareceu uma outra Giovana na vida, e as Giovanas aí, então, estão fazendo acontecer. Giovana Fonseca, conta um pouquinho também sobre viver esse projeto. Bom, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. E sim, a gente está há 5 anos juntas já, e eu venho acompanhando de pertinho todo esse projeto dela, incansável, né, estudando que nem doida, mas vocês vão gostar e que ficou um belo trabalho. Vamos lá, vamos já pensar, né? Retórica, a gente começa a pensar em retórica, a gente pensa já em Atenas, pensa na Grécia, pensa em Sócrates, a gente pensa lá no passado. Como tudo isso hoje pode ser aproveitado e ser aplicado com toda essa tecnologia que a gente tem? Hilário, eu sempre falo que a gente não precisa inventar a roda, né? Ela está pronta. E eu trago essa afirmação dentro disso que você pontua, porque a retórica, ela vem, de fato, dos sofistas, é algo muito clássico, né? Eu acho que a gente precisa trazer isso para um contexto atual, né? Até para poder conversar com esses jovens profissionais. A Giovana, por exemplo, trabalha comigo, é bem mais jovem que eu, então a comunicação tem que ser diferente, até para você criar esse processo de conexão com a mensagem que você quer passar. Mas eu acredito que a retórica clássica, ela tem muito a ensinar, e a gente, né, obviamente tem que trazer, buscar estudá-la, buscar usar as ferramentas do que a gente tem lá do passado para aprimorar e para utilizar para o nosso repertório. Tá. Eu vi uma preocupação sua, né, em você abordar essa questão de saber quem você é, né, como você se posicionar. Conta um pouco pra gente como funciona essa questão que você trata no seu livro, né, de você, que falta às vezes na gente uma percepção crítica de quem a gente é. É isso mesmo? Exato. Nesse gancho, Aristóteles trazia isso dentro da retórica, que é o ethos. É de fato você, e eu defendo muito o ethos dentro da minha obra, que é você realmente entender quem é você como comunicador, para a partir disso você saber se posicionar e passar a mensagem que você deseja. Porque você pode passar uma mensagem de muitas formas, né? Várias pessoas podem passar a mesma mensagem, cada um da forma como entende, como se enxerga no mundo, como se posiciona. Então o ethos, né, de uma forma bem simples, para que todos entendam, é isso. É quem sou eu, Giovana, como comunicadora, e de que forma que eu me entendo no mundo para poder informar isso que eu pretendo para essa plateia, para esse receptor, seja ele, né, um indivíduo ou muito mais de uma pessoa. Tá. Então, vamos ter um cuidado então, né? Claro, quando a gente está falando de uma conversa, de um diálogo, de uma comunicação, a gente sempre tem uma pessoa do outro lado, ou várias pessoas do outro lado, né? Então, a identificação do nosso eu, com essas pessoas, ela parte também de uma criação, de uma formação da própria pessoa. E como que a gente pode, dentro dessa comunicação,
não influenciar, ou se vale a pena influenciar as pessoas que estão nos ouvindo? Porque hoje a gente fala de influenciadores, né? O tempo inteiro. Eu acho que o processo de influenciar é um processo válido, mas para que você possa influenciar, você precisa ter muita autoridade sobre aquilo que você é e a mensagem que você quer passar, né? Hoje, a gente, como você disse, hoje fala-se muito sobre os influencers. Eu acho que a internet, as redes sociais, né, nos últimos tempos, vem trazendo isso até como uma profissão, como algo muito importante, o quanto essas pessoas realmente conseguem engajar outras pessoas. Só que a gente também sabe que tudo que é em quantidade filtra, né? Então, por que determinado influenciador consegue perpetuar, muitas vezes, né, a sua audiência, o que faz? Porque ele é verdadeiro, porque ele se entende, porque ele sabe onde que ele se encaixa, o que ele faz, de que forma ele faz. Então, é muito construir esse repertório sobre si mesmo, né? Até para você poder conseguir criar essa influência. E a influência não é negativa. Às vezes as pessoas entendem algumas palavras, persuadir, influenciar como algo negativo, e de forma alguma, né? Eu acho que tem que se entender o que você pretende influenciar, até porque do outro lado, o receptor, ele sabe se a mensagem que você está passando é verdadeira, se você consegue falar para aquele público, eu estou conseguindo me comunicar com o Hilário, de que forma que eu me comunico com essa pessoa. Se eu vou falar com a Giovana, de que forma que eu tenho que falar com a Giovana que tem uma outra idade, uma outra experiência de vida, né? Tá conectada de uma forma diferente. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos. Eu tenho um adolescente, uma criança, um bebê em casa. Eu vejo a diferença que é conversar com meu filho de 16 anos para o meu filho de 7. As gerações que vêm vindo, Hilário, elas estão vindo até por conta dessa hiperconectividade, né? Elas estão vindo com um raciocínio lógico muito rápido. E se a gente não acompanhar, você não consegue, de fato, criar o que eu gosto muito dessa expressão, você não consegue criar um processo de rapport, que é uma conexão verdadeira, uma conexão genuína com aquela pessoa que você quer falar. Isso não só no âmbito profissional, que a gente vê muita dificuldade. Então, a gente pensa na comunicação, muitas vezes, como uma comunicação só do que é uma palestra, do que é, muitas vezes, um programa de TV, ou, enfim, uma entrevista. Não, a comunicação em todos os sentidos. A minha comunicação como advogada com o meu cliente, né, Gi? Como que eu vou conseguir falar com aquela pessoa? De que forma que ela vai me entender? É com uma terminologia jurídica difícil? Ou a gente precisa se adaptar àquela pessoa que eu estou conversando, né? Aquele receptor. Agora eu estou falando com um advogado, eu estou falando com um apresentador, eu estou falando com uma pessoa que consegue me entender de uma forma diferente. Então isso é criar um processo de rapport, se entender como esse comunicador e de que forma você vai conseguir construir essa conexão com quem você está falando. A gente, cada vez mais, né? Aliás, vamos falar um pouco sobre a questão da questão profissional de vocês. Você falou do seu escritório, né? Vocês têm um escritório de advocacia, vocês juntas, é isso, Giovana? Giovana Fonseca, conta pra gente, né? Como é esse processo de conviver nessa construção de uma retórica pode mudar o comportamento dentro de um relacionamento com o cliente, por exemplo? A gente tem, como ela estava falando, a gente tem que entender realmente o que o cliente está trazendo para nós. Então, pensando em uma audiência, por exemplo, né? A gente vai para a audiência. Muitas vezes o juiz não tem esse filtro, né? E tá ali falando com nós, né, diretamente, e nós temos que ter a sensibilidade de descrever isso para o cliente, né? Então, é a mesma coisa que a gente faz no escritório. Quando o cliente traz para nós, a gente tem essa escutativa, né, para poder, de fato, ver qual é o problema e tentar resolver da melhor forma possível. E assim também em audiência, né, e outros atos que precisam ser feitos. Tá. Essa relação, né, não só, claro, viu, gente, não é só na área do direito, quer dizer, o relacionamento acontece em casa, acontece no trabalho, acontece socialmente, acontece em todos os lugares, né? Mas essa relação com as pessoas, às vezes a gente encontra, por exemplo, numa mesa de bar, o jovem, o idoso, o avô, vamos conduzir meu pai, do mamando ao caducando, né? Vamos colocar Exato. assim. E quando a gente fala para o público, como agora a gente está falando, vai ter todo tipo de público. Dentro dessa questão retórica de você saber falar, colocar as palavras, convencer as pessoas, né, da influência que você quer gerar nelas, positiva, né, e elas vão perceber quando é negativa. Qual é o cuidado que a pessoa que está falando deve tomar
além de se conhecer e conhecer o público? Na minha percepção, Hilário, é a escutativa. Eu acho que hoje o grande problema da comunicação é o ruído. E muitas vezes isso acontece porque nós ouvimos já pensando no que nós vamos responder. A gente não consegue, de fato, ouvir o que a pessoa está falando de uma forma muito apurada, ativamente, para você poder... é dessa forma que ele está se comunicando comigo. Então, deixa com calma, tranquilidade, ouvir o que ele está querendo me dizer para que eu possa, então, responder. Então, hoje, são inúmeras as técnicas, mas eu acredito que as coisas simples são aquelas que melhor funcionam. Então, a escuta ativa, para mim, é uma coisa importantíssima no processo de comunicação. A gente, nessa jornada, né, tem até 5 técnicas de jornada do cliente, né, que você colocando me fez lembrar, né, de que as pessoas são inconscientes, às vezes, dos problemas que elas têm, e por serem inconscientes, elas não sabem que tem um problema, e a partir do momento que elas têm um problema, elas sabem que elas podem ter uma solução, e aí então você tem o seu serviço, e aí então você tem o cliente advogando a sua marca. Dentro dessa dinâmica, né, de se ouvir, então a identificação é saber qual é a dor da pessoa para você ir diretamente nessa solução. Exato, exato. É mais ou menos essa, uma analogia com o que você mencionou sobre os clientes. E aí, pensando em qualquer comunicação, com o marido, com a esposa, com os filhos, é de fato ouvir atentamente o que aquela pessoa está, de que forma que ela está tentando se comunicar, porque muitas vezes a pessoa realmente não consegue dizer, né, o que ela quer de fato expressar. Se você pensa uma comunicação de uma criança que está começando a falar, se você não tiver uma atenção, o que a gente faz com o filho? A gente muitas vezes desce na mesma altura, tenta perguntar o que você quer dizer com isso que você está falando. O adulto não é diferente. Muitas vezes ele não consegue expressar o que ele está dizendo. E onde que você resolve? Qual que é o remédio para isso? Escuta ativa. Você me fez lembrar agora de um restaurante, né, que tem uma rede de restaurante, falou, desce na mesma altura que as pessoas se ajoelham para atender a mesa. Maravilha, né? Maravilha. É interessante, né? Bom, você deve ter medo de falar em público, né? Você deve ser uma dessas pessoas que pode ter medo de falar em público. Vamos perguntar aqui para quem entende. Como é que é essa questão de você conversar, falar, e aí? E o medo de falar em público? O medo todo mundo tem. Aquele que nunca falou em público e aquele que falou inúmeras vezes. Eu faço sustentação oral, né, da nossa profissão, o defender o processo oralmente, né, quando ele chega na segunda instância superior. E faço isso há 15 anos. E até hoje, é normal, eu vou para uma sustentação oral, eu tenho frio na barriga. O medo, ele não significa você ter experiência. O medo, ele está atrelado à questão do julgamento. Ninguém gosta de ser julgado. E toda a situação que te coloca nesse desconforto de o que ele tá pensando sobre mim? Eu tô aqui agora falando com o Hilário. O que ele tá achando da minha comunicação? O que ele tá achando do que eu tô falando, do repertório que eu trouxe? Tá ótimo. Obrigada. A Giovana tá aqui também, tá o tempo todo me olhando, o que ela tá falando, observando o que vem depois. E eu acho que isso deixa qualquer ser humano numa condição de insegurança, de receio. Então, o medo, ele existe para aquele inexperiente, para quem tá ali do outro lado nos ouvindo. Eu nunca falei, eu quero muitas vezes pegar uma câmera, eu quero falar alguma coisa na minha rede social, eu não consigo. É o medo do julgamento. E também do grande advogado, do grande apresentador, do grande comunicador que vai sentar aí hoje. Tenho certeza que toda vez que você senta aí, você tem essa expectativa do que vai acontecer. Com certeza, a gente fica sempre nessa expectativa. E o remédio põe a cara aí e fala. Treino, remédio é treino. É treino. Você pega um atleta de alta performance, como que ele chega nesse nível? Treino, 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 treino. É treino. O treino, ele te ajuda a criar habilidades e te colocar numa situação de conforto para que você desenvolva aquilo. E aí as técnicas são importantes, então por isso que é importante. Porque ler sobre as técnicas, entendê-las, para que você facilite o teu processo de criar essa habilidade. Essas técnicas que você menciona no seu livro e você fala também de algumas habilidades também no livro. Isso, eu tento no livro trazer... Olha só um detalhe, gente. Lançamento do livro, gente, dia 30 de agosto agora, na Casa do Advogado de Ribeirão Preto, às 19h30, não, 19 horas. Então vocês estão convidados a comparecer e verificar lá
juntamente com a Giovana. Vai ter palestra, uma apresentação lá para Giovana? Vai ser algo da forma como eu pretendia com o livro, Hilário. Eu quero receber as pessoas conhecidas, as pessoas que se interessem, então todos convidados. Realmente, obrigada por lembrar do lançamento. É um projeto muito especial mesmo, mas com o escopo de falar com aquela pessoa que tem vontade de entender um pouquinho sobre oratória, retórica, esse processo de comunicação, sem grandes dificuldades. É um verdadeiro manual, só que eu acredito muito que tudo precisa de um equilíbrio. Então, eu tento trazer um pouco da robusteza do processo de retórica clássico, que às vezes a pessoa não tem o tempo, né, para poder ler, para poder se aprimorar, mas ele é importante. A história da roda, ela já está pronta. E eu tento trazer também outras ferramentas e juntar isso numa obra onde eu vou falar de uma forma mais atual sobre a oratória, sobre a retórica, pensando na PNL, que fala sobre técnicas interessantes, como eu te falei do rapport. Rapport é uma palavra complexa, mas para algo muito simples, é uma palavra de origem francesa, mas é um conceito para falar como que eu vou me conectar genuinamente com o meu receptor. Então, eu tento trazer esse viés do equilíbrio, buscando essa temperança entre o que é importante a teoria, é importante, ela existe e foi construída aí por, né, grandes filósofos, mas trazer de uma forma simples. Então, o lançamento vai ser simples, assim como a obra é simples, é para receber você, é para receber os amigos, é para receber quem se interessa, e ir lá me dar um abraço. O livro vai estar lá à venda no local também, para conversar um pouquinho também. Com certeza. Me fala uma coisa. Tem curso tem um curso, pretende lançar um curso para poder preparar as pessoas e desenvolver essas habilidades? Ela me conta as habilidades também que eu quero saber aqui agora. Sim, é um projeto também, né, Gi? Sim. A Gi que está sempre comigo, ela sabe de todos os projetos, sonhos, né, que a gente tenta colocar no papel, mas depois da obra, a ideia, a gente nunca pode parar, né? Claro, se parar é igual a bicicleta, cai. Mas a ideia é sim pensar num curso, mas com esse intuito de poder ajudar esses profissionais. E todos os profissionais, viu, Hilário? Não é só o profissional do direito. Às vezes as pessoas pensam, só para quem é da área jurídica, né? Porque vai ser na OAB o lançamento, porque eu sou advogada. Não. É para qualquer profissional. É para o dentista, é para o médico, é para o engenheiro, que muitas vezes tem uma capacidade técnica absurda, mas não consegue colocar aquilo em palavras e muitas vezes perde um cliente, não consegue vender, né? Porque hoje está todo mundo se vendendo o tempo inteiro e isso é importante, né? Inclusive, né, se vendendo o tempo todo. Aliás, gente, como já está dito aqui pela Giovana, o livro é multidisciplinar para qualquer tipo de carreira, até porque em qualquer carreira a gente está a todo momento nos vendendo, né? A gente tem nosso marketing pessoal, o marketing da empresa, a questão do brand da empresa, então é importante que a gente conheça essa situação, e logo que eu estou sabendo, eu tenho um curso, aliás, vou me inscrever assim que você lançar, né? E quero falar sobre gesto, eu sou italiano, a gente fala aqui, às vezes bate no microfone, né? E como é que funciona essa questão, da questão dos gestos? Tá, eu vou tentar até falar a gente gosta de dados, né? Tem um estudo que fala sobre a comunicação. Então fala da regra do 55-38-7. Nossa, agora complicou demais. Deixa eu anotar aqui, 55-38-7. Mas justamente a psicologia dizendo que 55% da nossa comunicação está atrelada ao gestual. Então a importância, Hilário, dos gestos na comunicação. A importância de não conflitar o que você está falando com aquilo que o seu corpo está dizendo. Então, o quanto a gente tem que estar atento. Tipo assim, não? Exatamente. Um exemplo simples é isso. Mas sabe aquela pessoa que muitas vezes você ouve e você, observando ela, fala, meu Deus, eu consigo entender? Com certeza, na sua área, no seu trabalho, você deve ter profissionais que trabalham que você fala assim, aquela pessoa explica, o cliente entende o gesto. 55% da nossa comunicação é gesto. 7% é o que a gente de fato fala, palavras. Então, nossa, tudo isso? E isso não sou eu que estou dizendo, isso é a psicologia. Sim, então, isso mostra pra gente a importância do saber usar os gestos na nossa comunicação. E os 38%? Os 38% é o repertório, é o que você vai entregar, é o conteúdo que você vai entregar.
é o tom da voz, de que forma? Os 38% eu falo com uma dicção? Como que é a minha persuasão usando o tom da voz? E 7% são as palavras ditas. Tá. Agora, por que retórica do século para o século? Do século para o século? Para o século XXI. Então, quer dizer, você traz uma releitura do passado de forma simplificada para o presente. É exatamente esse o intuito, não deixar o que é importante, que eu sempre falo, sair do raso, né? Hoje, até por conta da internet, dessa hiperconectividade que a gente falou aqui há pouco, desse excesso de informação, Hilário. Hoje as pessoas, elas querem aprender qualquer assunto ali rapidinho no Google, né? E isso é um perigo, porque você fica no raso, de fato. Então, defender, de fato, aquilo que eu acredito. É trazer as ferramentas, é trazer o conteúdo que eu acredito, mas não só no raso. Então, retórica é algo clássico, é algo muito importante, construído. Eu uso muito, falo de Aristóteles, falo de Cícero. O Aristóteles traz a grande base da retórica, e eu acredito muito em uma delas, que é o ethos. Isso é o que guia a minha vida, é o que eu sou, como que eu me posiciono no mundo. Isso sou eu, Giovana, que me comunico, então não podia ser diferente. Por que que eu faço essa diferença na comunicação? Porque eu tenho uma construção de imagem e ela é importante, e é ela que me traz as relações pessoais, ela que me abre portas, muitas vezes ela que me abre espaço nas minhas relações profissionais. E isso tem a ver com o que eu sou e com o ethos de Aristóteles. Então, retórica não poderia ser diferente. Ela já traz aquele peso, né, meu Deus, é um conteúdo denso. Não, mas é tentar desmistificar isso, dizendo o quanto isso é importante, a retórica, só que para agora, para os dias de hoje, para o meu filho de 16 anos. Falando dos dias de hoje, né, nosso tempo está terminando, mas a gente tem ainda mais tempo aqui para poder falar. As pessoas devem estar se interessando por esse assunto, até para poder se comunicar. E muitas pessoas trabalham em diversas plataformas. São vários tipos de plataformas, algoritmos que estão toda hora aí. Para adaptar essa linguagem, por exemplo, você vai falar para um blog, então você tem que escrever menos. Você vai falar para um programa mais extenso. Quais são as habilidades principais para a gente poder falar para várias plataformas ao mesmo tempo? Tem um caminho para isso? Um caminho. Entendendo o teu público. Você começou aqui precisamente como um comunicador que é. O público é esse. Como que eu falo com ele? Como que eu falo com o meu cliente? No seu escritório, você atende muitas pessoas que vão buscar aposentadoria, que vão buscar o pensionamento. Como que você conversa? Com certeza, brilhantemente, ao longo da sua carreira, você entendeu que não adianta falar numa terminologia complicada, usando expressões jurídicas. Doutor, o que é isso que você está me dizendo? Entendendo o seu público. Qual que é o público do blog? Qual que é o público da revista? Qual que é o público da palestra? A partir de entender esse público, você consegue estruturar, e aí é estrutura. Como que eu vou estruturar meu discurso? Eu já sei quem é o ethos, certo? Eu entendi agora quem que é esse público. Agora eu vou sentar e vou estruturar o meu discurso, desenhar as palavras que eu posso usar, sejam elas escritas, se for numa apresentação que você vai fazer oral, e aí você saber criar essa conexão e criar ela de uma forma assertiva. Muito bom. Bom, para a gente concluir, né, eu queria que vocês dessem uma palavrinha final e sobre o futuro da retórica, né? Quer dizer, passou tanto tempo, acho que não tem futuro mais pela frente. Ou o que você acha que pode mudar no comportamento e no relacionamento com as pessoas dentro da situação? Mas antes de você fazer isso, eu quero que a Giovana dê a palavra final dela, Fonseca, né, sobre viver toda essa expectativa aí do lançamento do livro, né, e também da carreira que vocês têm juntas dentro do escritório. A gente está na expectativa, né, de realmente alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque esse projeto é realmente tentar ajudar o máximo, né, de pessoas possíveis, não só no âmbito profissional, mas como pessoal de cada um, né. A ideia é que todo mundo consiga aí se comunicar de forma melhor e, como ela disse aí brilhantemente, entendendo sempre quem vai ser o locutor. Então, estamos ansiosos. Fica aí o meu convite também para todos comparecerem no dia 30, às 7 horas, na Casa da OAB. Opa! Eu acredito, Hilário, que hoje a grande preocupação nossa, das próximas gerações, é esse avanço da inteligência artificial.
E como que serão essas profissões do futuro? Que espaço que nós vamos ter no mundo? É aí que entra o espaço da retórica, é aí que a gente precisa entender onde que a gente pode ganhar peso como pessoas, como seres humanos. Ninguém se comunica, nenhum computador, nenhuma tecnologia vai se comunicar dessa forma aqui, ó, olho no olho. Eu sei qual que é a dor do cliente, seja ele da área jurídica, da saúde, da comunicação. Eu sei como que eu vou criar esse processo de conexão. Isso a inteligência artificial, duvido, não é a minha área, não me meto a falar daquilo que eu não conheço, mas eu duvido fazer como nós, seres humanos, fazemos, porque nós vamos ter algo que a inteligência artificial não tem, que é a empatia. Então, eu acredito que aqui eu finalizo dizendo, tendo empatia, entendendo as técnicas, isso só o ser humano consegue, você pode aprimorar a tua comunicação, e a retórica pode ser a base para o teu repertório, para que isso seja desenvolvido. Muito bom. Gente, olha, já me deu uma ideia aqui para um próximo quadro, que eu vou chamar a Giovana de novo, para a gente falar sobre inteligência artificial, inteligência natural e principalmente essa questão empática, né? De você se colocar no lugar do outro para saber exatamente o que a pessoa precisa, que com certeza a inteligência artificial nunca vai se colocar. Quero agradecer a sua participação, quero agradecer a sua audiência e também te convidar para assistir os nossos outros podcasts. Obrigado, até mais. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Obrigada. Tchau, tchau, gente.